1 João, capítulo 4, do verso 13 ao verso 16, diz assim o texto sagrado: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em Deus, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Oremos. Obrigado ao Senhor por termos acesso à tua santa palavra, e através dela melhor conhecermos a ti. Senhor, eu suplico o auxílio do teu Espírito Santo, para que eu possa ministrar o que o Senhor tem colocado no meu coração, para que eu possa edificar, ó Pai, que da tua igreja, sendo um instrumento teu, um vaso de barro, para levar a tua igreja a entender, ó Pai, as verdades aqui colocadas. A tua igreja eu suplico que tu venhas dar o discernimento do teu Espírito, para que possa reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome daquele que é sobre todo nome, no nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos? Estamos falando aqui sobre a primeira epístola do apóstolo João, no qual ele escreveu. Nós dizemos que foi João que assim escreveu, não por termos uma base aqui nessa epístola, porque nem na introdução e também na saudação nós não encontramos aqui o autor dessa epístola. No entanto, a tradição da igreja ela tem afirmado desde o primeiro século que é o João o autor desta carta. Assim também nós encontramos vários escritos dos pais da igreja corroborando, sendo a autoria joanina esta epístola. João, na época em que ele escreveu essa epístola, ele havia percebido, constatado que vários falsos profetas, vários falsos mestres haviam se introduzido no meio das igrejas e levado ali falsas heresias, ensinos contrários à sã doutrina. O apóstolo João, então, ele escreve esta epístola para rebater ali os falsos ensinamentos, rebater esses falsos apóstolos, profetas, e fortalecer então a fé dos irmãos. O intuito de João não foi especificar uma certa igreja ou região. Ele então escreveu essa epístola para toda a igreja, para todos aqueles que pudessem ter acesso a ela e encontrar. Ele não especifica nenhuma região, nenhuma igreja, ele não endereça ela a alguém em particular, mas sim entendemos que foi uma epístola circular para todas as igrejas. Os mestres, os falsos profetas, eles tinham dois parâmetros no qual eles levavam ali as suas falsas doutrinas. Eles colocavam que Jesus ele não era o Cristo. Eles negavam então a Jesus Cristo como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Essa foi uma das propostas que João então rebateu. A outra, que eles negavam que Jesus Cristo havia vindo em carne, negavam a divindade do Senhor Jesus Cristo, que aquele homem que havia morrido, ressuscitado, não era o verdadeiro Deus. Eles não reconheciam então que Deus havia se feito carne. Esse é o propósito então de João, estar aqui rebatendo esses falsos ensinamentos. Essa epístola foi escrita no final do primeiro século. Vamos aqui ao verso 13. Verso 13, João ele começa: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Quando João ele inicia o verso 13 dizendo nisto,
ele está se referindo ao que ele acabou de ensinar nos versos anteriores, a respeito do dever dos irmãos amarem uns aos outros. E ele citou isso no verso 7 e no verso 12. Vamos ver. No verso 7 ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Após então ele mostrar esse dever que os cristãos eles devem ter de amor recíproco, de amor mútuo, de amor entre uns aos outros, ele diz: nisto, é neste amor mútuo, a partir dessa convivência calorosa, desse Espírito que concede o perdão, do Espírito que concede a reconciliação, que confessa o pecado, que usa de benignidade, de brandura, de paciência, essa comunhão que se é percebida no seio da igreja. Nisto, as pessoas lá de fora, ao entrarem aqui, eles reconhecem que Deus está entre nós. É o que está no verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Deus ele é invisível, ninguém jamais viu. Mas as pessoas, ao entrarem aqui dentro da igreja e perceberem esse amor mútuo entre os irmãos, o verso 12 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. As pessoas então, elas irão testificar e testemunhar que Deus está entre nós, ainda que eles não possam ver, mas eles irão compreender que Deus está entre nós, por verem o amor mútuo. Isso é o que ele diz no verso 12. Então no verso 13 ele diz: nisto, então neste amor mútuo também se conhece. O verso 13: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Se para o mundo o amor mútuo é um testemunho, para nós o amor mútuo é uma testificação que nós somos filhos de Deus, que nós estamos em Deus e que Deus está em nós. É uma forma de compreendermos, de reconhecermos e de termos a convicção que Deus está entre nós. Nisto, ao nos amarmos uns aos outros. Verso 12. Verso 13, aliás. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Ele continua no verso 13: pois que nos deu do seu Espírito. A expressão que nos deu do seu Espírito equivale a dizer que nos deu o seu Espírito, porque Deus ele não nos dá o seu Espírito por medida. Então, dar do seu Espírito, ele não pode dar parte do seu Espírito, ele dá todo o seu Espírito. Então nos deu do seu Espírito, equivale a dizer nos deu do Espírito Santo, nos deu do seu Espírito. João capítulo 3, o verso 34 diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Os verdadeiros crentes já estão em Deus, e Deus estão nele, e por estarmos em Deus, e por Deus estarmos em nós, nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos, quando reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nessa oportunidade, o Espírito Santo nos foi dado, é o que nós chamamos do batismo do Espírito Santo, e isso ocorre, esse Espírito vem em nós, temos o Espírito Santo na ocasião de nossa conversão. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Efésios capítulo 1, verso 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E é o Espírito Santo
que nos foi dado na ocasião que nós nos convertemos, cremos no Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito Santo, ele em nós, ele nos conscientiza que nós somos filhos de Deus, que nós estamos em Deus e Deus em nós. Essa certeza que nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna, essa certeza que a nossa vida ela não se finda a partir da morte, ou na morte, mas a convicção, a certeza de que existe uma vida eterna, e nós temos a vida eterna, isso nos é dado pelo Espírito Santo. E a forma do Espírito Santo testificar isso em nossos corações, uma delas é através do amor mútuo. Olha o que diz então o verso 13, uma leitura completa: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. É o Espírito Santo em nós, através do amor mútuo, ele testifica que nós estamos em Deus e Deus em nós. Nós temos a nossa consciência sendo influenciada pelo Espírito Santo, testificando em nossos corações que somos irmãos em Cristo, que fazemos parte de um mesmo corpo, fazemos parte da família de Deus, somos todos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, temos então o mesmo Pai, uma mesma fé, o mesmo Deus, e isso pelo amor mútuo. O Espírito Santo então testifica que estamos nele e ele em nós. Mas o Espírito Santo, ele também tem outras dádivas, no qual ele usa para testificar que nós somos filhos de Deus. Uma delas é esse amor mútuo, mas existem outras dádivas, outras maneiras que o Espírito Santo, ele conscientiza-nos que nós somos filhos de Deus. São elas: o testemunho dele mesmo em nossos corações, em nossas consciências. Romanos capítulo 8, verso 16 diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22: o qual também nos selou e deu penhor do seu Espírito em nossos corações. Então o Espírito Santo, ele testifica em nossos corações que somos filhos dele. Uma segunda forma é iluminando o nosso entendimento para nós compreendermos a Escritura Sagrada. Entenda, quem inspirou os autores canônicos para que escrevesse o registro bíblico, o registro do que Deus ele deixou para nós como revelação, foi o Espírito Santo. E para que nós viéssemos compreender esse registro, compreender a palavra de Deus, só conseguimos pelo Espírito Santo atuando em nossas vidas. O homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, ele não consegue compreender a palavra de Deus. Então, ao compreendermos, ao termos essa iluminação do Espírito Santo, dando entendimento à palavra de Deus, é uma testificação que nós somos filhos dele. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 15: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, não compreende a palavra de Deus, ao ler não tem o entendimento. Nós conseguimos entender isso como
a atuação do Espírito Santo abrindo o nosso entendimento. É uma forma de se testificar que nós somos filhos de Deus. Uma outra forma, que também Deus, através do seu Espírito, testifica que nós somos filhos dele, é através do poder para mortificarmos a nossa natureza pecaminosa. O homem que vive separado de Deus, morto em seu pecado, em sua ofensa, ao pecar, ele pode sentir remorso, mas não desejo de mudança, não reconhecimento que pecou contra Deus, e não tem um desejo de se consagrar, de se santificar. Mas aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo atua na sua vida, o convencendo do pecado e o levando a uma vida de santificação. Esse poder do Espírito Santo, que faz com que nós venhamos mortificar a nossa carne, é um testemunho, uma testificação que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, do verso 9 ao verso 14. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós, auxiliados pelo Espírito Santo, desejamos mortificar a nossa carne, e somos então guiados pelo Espírito Santo em um processo de santificação, de mortificação da carne. Isso é uma testificação de que nós somos filhos de Deus. Uma outra forma, por último, o fruto do Espírito Santo, esse que se manifesta em nossas vidas, é uma obra também do Espírito Santo, no qual testifica que nós somos um povo remido, nós somos um povo restaurado, nós somos um povo comprado pelo sangue do Cordeiro, e somos sim filhos de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto, essa é uma dádiva, é uma obra do Espírito Santo. E aquele então que tem este amor, benignidade, bondade, longanimidade, paz, gozo, esse domínio próprio, esses frutos do Espírito, é um testemunho, é uma testificação que nós somos então filhos de Deus. Pois bem, este amor mútuo testifica que nós somos filhos de Deus, mas também essas outras dádivas, como operação do Espírito Santo em nós, e somente em nós, como povo de Deus, faz com que isso seja um testemunho, uma certeza, uma convicção que nós somos um povo remido. Continuando aqui o verso 14: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Quando João ele diz aqui, e vimos, ele está se referindo tanto a ele como aos demais apóstolos. Eles viram os milagres de Jesus, eles viram os ensinamentos de Jesus Cristo, eles viram o amor de Jesus, o poder de Jesus. Eles foram testemunhas que andaram com o Senhor Jesus Cristo, que viram a sua morte, que viram a sua ressurreição, foram testemunhas que ele ressuscitou, e estiveram ali presentes na sua ascensão. E é isso que João ele está dizendo aqui. Nós vimos
viu porque ele participou, porque ele esteve junto com o Senhor Jesus Cristo. Ele viu os milagres, ele viu o poder, a ascensão, ele viu a obra e o amor de Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 3 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O verso 14 do mesmo capítulo do Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eles foram testemunhas da ascensão de Jesus. Atos capítulo 1, do 9 ao 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. É isso que João está dizendo aqui no verso 14. E vimos, ele continua, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Os apóstolos, João aqui ele se inclui, os apóstolos testificam por meio das Escrituras Sagradas que Jesus, ele é o Salvador do mundo. Jesus, ele é o Salvador do mundo, não no sentido que ele veio salvar o mundo todo, mas que ele veio salvar as pessoas do mundo. Veja bem, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele é suficiente para remir o mundo todo, toda a humanidade. Ele é eficiente, ele é qualificado, ele é capaz, ele é poderoso, ele é eficaz para salvar toda a humanidade. Mas ele só se torna eficiente para aqueles que reconhecem os seus pecados e confessam ele diante de Deus, arrependidos, e essa confissão voltando para Jesus Cristo, tendo ele o seu remidor, o seu Senhor e o seu Salvador. Então, quando João aqui ele diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, não que ele veio salvar o mundo todo, mas veio salvar as pessoas do mundo. J. Gil, ele diz: Cristo não é de fato o Salvador de todos os indivíduos da raça humana, e portanto não foi enviado com esse objetivo, pois se tivesse sido, sua missão não teria sido plenamente cumprida. João se refere ao fato que Cristo foi enviado não para ser salvador dos judeus somente, mas também dos gentios, que é o sentido principal da palavra mundo aqui. Veio para salvar os eleitos de Deus, chamados de seu povo, suas ovelhas, sua igreja e filhos de Deus. Verso 14: vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. O verso 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Esses salvos do mundo são os que se arrependem e que eles confessam que Jesus Cristo é o seu Senhor. Atos capítulo 1, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Comentando aqui esse texto, A.T. Robertson, ele diz: esta confissão da divindade de Cristo não é algo somente da boca para fora, também implica em entrega e em obediência. Daí tem que ser uma confissão sincera de um coração submisso ao senhorio de Cristo.
verso 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Não deve ser algo somente verbalizado da boca para fora, mas algo sincero, de um coração. E é essa confissão que leva a pessoa a agora se submeter ao senhorio de Cristo, a se sujeitar ao seu governo. Romanos capítulo 10, do 9 ao 10 diz: a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Deus está nele e ele em Deus. Algo aqui importante que nós temos que perceber aqui é que Deus está nele e ele em Deus, pela pessoa estar em Deus e por Deus estar na pessoa, como resultado então da pessoa ter o Espírito Santo, dela estar unido a Deus. Por isso então ela confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, visto que o pecador por si só, ele não consegue se arrepender, ele não reconhece os seus pecados, ele não almeja a santificação. Mas se a pessoa assim o faz, é em virtude, é por causa, é decorrente, é resultado da obra de Deus na vida do pecador. Só quem tem Deus, só quem tem o Espírito Santo, reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, se posiciona numa condição de arrependido e está disposto à mudança de vida. E essa nossa confissão sobre Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que pode perdoar os nossos pecados, ele é resultado de nós termos crido no testemunho dos apóstolos, que está registrado aqui em sua bendita palavra. Nós então olhamos para a palavra de Deus, reconhecemos ela como palavra de Deus, cremos então no que está dito aqui, e quando ela expõe os nossos pecados, nós recebemos isso como verdade divina e nos arrependemos, buscamos então nos adequar à palavra de Deus, buscamos seguir o exemplo de Cristo, seguir as suas pesadas, nos submetemos ao senhorio, ao governo de Jesus Cristo. Nós fazemos com que a sua santa palavra seja para nós uma regra de fé e de prática. Nós não temos aqui um livro tão somente para ser lido, mas um livro para ser meditado, e ao meditarmos nele, aprendemos o que é andar na luz, e buscamos então nos distanciarmos das trevas. Assim, nós temos aqui dois testemunhos acerca da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um é o próprio Espírito, que nós vemos aqui no verso 13: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E também um outro testemunho sobre a pessoa e a obra de Jesus é o escrito dos apóstolos, o que vemos aqui no verso 14: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, é tanto o Espírito como também o escrito dos apóstolos, eles testemunham sobre a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, verso 26 e verso 27 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E Atos capítulo 5, verso 22. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nós temos então dois testemunhos que testificam acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo, aliás, da obra de Jesus Cristo.
próprio Espírito e o escrito dos apóstolos. Tão somente os escritos dos apóstolos, como nós temos a nossa regra de fé e de prática. O verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Aqui João, ele dá o seu testemunho pessoal em relação ao amor de Deus. Esse testemunho no qual João ele está dando sobre o amor que Deus ele tem para com todas as pessoas, para com todo o seu povo, João ele percebeu ao ter andado com o Senhor Jesus Cristo, ao ter visto Jesus, ao ter visto os seus milagres, os seus sinais, e visto a sua benignidade, a sua bondade, a sua misericórdia para com as pessoas. Então isso foi algo que ele pôde perceber e ver e aprender ali do amor de Deus. Mas de uma forma mais ampla, ele pôde ter essa revelação do amor de Deus para com o povo, para com as pessoas, através do Espírito Santo. E veja bem, o fato deste amor que foi dado a João, e o fato dessa revelação acerca do amor de Deus que foi dado a João, tanto por ele andar com Jesus Cristo, como também pelo Espírito Santo, isso é maravilhoso para nós aprendermos, porque visto que nós também temos o Espírito Santo, então nós também podemos ter uma compreensão ampla do amor de Deus para com as pessoas. Porque se foi o Espírito Santo que abriu a mente de João para que ele compreendesse o amor de Deus, nós, ao termos também o Espírito Santo, também podemos compreender o amor de Deus. 1 Coríntios 2, do 9 ao 13, mostra: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos com as palavras de sabedoria humana, não com as palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Efésios 3, do 15 ao 19 também mostra: do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja, é o Espírito Santo que corrobora isso em nossos corações pelo poder dele no nosso homem interior. E ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, é pelo Espírito Santo que nós podemos também compreender o quanto Deus ama as pessoas, ama todos os seus filhos. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus nos tem dado. Aí ele continua no verso 16: Deus é amor. João aqui ele repete o que ele já havia dito no verso 8, no qual ele mostra que Deus, ele é tanto a fonte como a essência do amor. Deus, ele é amor. Olha o que diz o capítulo 4, verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não é somente a fonte, mas ele é o próprio amor em sua essência. Continuando no verso 16: e quem está
em amor. Visto que Deus, Ele é amor, e nós somos filhos de Deus, nós carregamos a imagem do nosso Deus, nós carregamos a essência de Deus em nossos corações, não na sua divindade, mas na sua condição de poder também amar uns aos outros. Recai sobre nós essa responsabilidade de amar aos outros conforme o que Deus Ele é. Se Deus Ele é amor, nós então que estamos nele, Ele em nós temos o dever de também amar uns aos outros. E esse amor de uns pelos outros deve ser mostrado na prática, através da solidariedade, através do auxílio aos necessitados, através daqueles que estão passando dificuldades. Nós então sabermos perdoar, reconhecer os nossos erros, confessar os nossos pecados, agir com benignidade, com bondade, suportando uns aos outros, sendo verdadeiros, honestos, sendo então o próprio Cristo agindo através de nós. É nesse sentido que Deus está em nós e nós nele. É nesse sentido que nós temos também algo de Deus em nossos corações, o amor dele uns para com os outros. Ele diz, verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Está em Deus e Deus nele. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Por termos essa mesma identidade, essa mesma característica, esse mesmo amor de Deus que está em nós, nós devemos estar amando uns aos outros. Recai sobre nós a responsabilidade do amor mútuo. Pois bem, é o que nós vemos aqui até o verso 16. Algumas lições que esse texto aqui nos ensina. A primeira: através do amor uns pelos outros, é conhecidos que estamos em Deus e Deus em nós. A segunda lição: é o Espírito Santo que nos conscientiza que estamos em Deus, tanto pelo amor uns pelos outros, como através de outras dádivas, que nós vimos aqui no texto. A terceira lição que esse texto nos dá: os apóstolos testificam, por meio das escrituras sagradas, a missão do Filho de Deus, que é vir salvar o mundo. E a quarta lição: a nossa confissão sobre Jesus Cristo é o resultado de recebermos e crermos no testemunho dos profetas e dos apóstolos, que está registrado de forma infalível na Escritura Sagrada. E por último, somente pelo Espírito Santo que podemos conhecer e crer no amor de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, suplicamos ao Pai querido que essas verdades reveladas e mostradas aqui através da sua santa palavra faça com que haja mudança de comportamento em nós, mudança de atitude, que nós nos deixemos, ó Pai, ser influenciados pelo Teu Espírito Santo, e que o testemunho do Teu Espírito em nós, ó Senhor, seja aceito. Nós venhamos ter essa convicção de filiação divina. Pai, que também através do Teu Espírito venhamos nos santificar, nos consagrar, que pelo Teu Espírito venhamos amar uns aos outros, que através da obra do Senhor em nós venhamos, ó Pai, testificar que estamos no Senhor. Obrigado, ó Pai, por termos sido separados para a Tua glória. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.